Queridos, abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. Eu quero compartilhar uma palavra com você. A palavra de Deus diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Vamos repetir isso aqui? Diga assim, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida. Queridos, olha que tremendo texto. Olha que tremendo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos deu, no seu divino poder, todas as coisas que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4 também. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Diga assim: o Senhor me deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Diga assim: eu sou participante da natureza divina. E a palavra continua dizendo: e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Tremenda a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor, no seu divino poder, nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Amém? Amém. E no versículo 4, põe lá de novo, versículo 4, diz que por intermédio dessas coisas Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Nós já temos as preciosas e grandiosas promessas. Nós já temos tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Já é nosso. Mas por que não usufruímos? Sei lá. Não sei por quê. Se você encontrar essa resposta, me diga. Não, vamos continuar. A questão é que a palavra nos diz, a palavra nos mostra que nós temos tudo. Queridos, mas a revelação desse tudo que nós temos, ela é progressiva. E a plenitude nós vamos alcançando de tempos em tempos. Nós vamos crescendo e conquistando, não conquistando porque nós já temos, nós vamos descobrindo aquilo que está ao nosso dispor e nós vamos usufruindo. Quer ver uma coisa? Tem algum bebê aqui? Tem vários, né? Tá chegando vários aí. Né? Tem a Alice, cadê a Alice? Está ali. A Alice, olha lá. A Alice, ela já é completa? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Tem, não tem, não é. Ela é perfeita? Por que ela não anda ainda? Porque ela está crescendo. Ela ainda não é plena. Ela ainda não chegou na plenitude do seu vigor. A plenitude do vigor humano talvez seria aí mais ou menos, não sei. Ai, meu Deus. Esquece. Senão vai complicar. Mas o ser humano, ele tem uma faixa de idade plena na sua vida, do seu físico, do seu vigor, da sua varonilidade.
Então ele vai crescendo, ele atinge a sua plenitude e depois, isso humanamente falando, depois ele está pleno na sua experiência, mas não está mais pleno no seu físico, e assim a coisa vai degringolando. Compreendeu, queridos? Nós temos tudo o que é necessário. O Senhor já nos deu, pelo seu divino poder, tudo aquilo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Nós já recebemos, mas nós não somos plenos no seu uso. É por isso que nós não usufruímos ainda todas as coisas. Porque nós crescemos, a revelação ela vem cada dia mais. E a nossa vida então ela se torna o quê? De fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Até que nós alcancemos a plenitude, o entendimento. E podemos perceber claramente o que o Senhor fez por nós, o que Ele nos concedeu, e aí sim eu poder usar todas as coisas. A palavra de Deus em Joel capítulo 2, versículo 28, eu falei um pouquinho disso de manhã também, lá vai eu estudar um monte de coisa de novo aqui. É porque é um texto que tem me chamado muita atenção nos últimos tempos, que fala sobre o derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne. E ali a palavra do Senhor diz que os filhos e as filhas profetizarão. Fala que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. E quando fala toda a carne, é toda a carne. Fala do Espírito de Deus sendo derramado em todas as nações. E quando fala em todas as nações, em todos os povos, é realmente todos os povos e nações. Não vamos falar muito disso hoje, mas eu quero me ater aqui quando ele diz assim, o profeta diz: derramarei do meu Espírito sobre os vossos filhos e filhas. Que eu explicava pela manhã que quando era feita a contagem do povo de Israel, só se contava pessoas do sexo masculino de 20 anos para cima. Ou seja, de pessoas que estavam homens e que estavam começando a viver a sua plenitude de vida. Opa, já comecei aí, ó, já pegou uma faixa etária, é um princípio de faixa etária. Então você pega ali, quando a Bíblia diz que o povo saiu do Egito, cerca de 600 mil homens. Aí você tem mais mulheres e crianças, vai dar uma média aí, os estudiosos aí, de 3 milhões de pessoas. Quando a Bíblia ela quer se referir a um número variado que não está só homens, ela diz assim: e havia tantos homens, mais mulheres e crianças. Mulheres e pessoas de 20 anos para baixo. Agora o texto de Joel, capítulo 2, 28, diz que o Espírito de Deus será derramado sobre os filhos e as filhas, sobre pessoas novas, abaixo de 20 anos. Eu brinquei lá de manhã que quando o profeta estava falando isso, as pessoas ali, isso era difícil para o profeta falar, porque dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto do povo judeu, do povo de Israel, aquilo não poderia acontecer, porque tinha que ser de 20 para cima. Então provavelmente alguém já estava tentando catar uma pedra para jogar no profeta. Eu falei, esse cara é falso profeta. Mas o interessante é que eu fui buscar também ali a questão desses filhos e filhas, eu achei uma expressão muito legal, né, que é a raiz dessa palavra filhos e filhas, que se eu não me engano, é mais ou menos assim, é neaniscos, ou seja, nanico. Aqui no português a gente chama de outros nanico, né? Ô nanico. São pessoas muito novas,
sem conhecimento. Trazendo para os dias de hoje, são pessoas também muito novas e também pessoas que acabaram de se achegar na presença de Jesus, ou enfim, outro cometeu algo a mais hoje de manhã a respeito disso. E às vezes nós olhamos assim, poxa, a pessoa acabou de chegar e já recebeu o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor declarou que nos últimos dias, naqueles dias, o Espírito de Deus seria derramado sobre os filhos e filhas, os novos, independentemente, nesse caso, da idade. Mas essa pessoa que recebe o Espírito de Deus, essa pessoa que recebe a graça de Jesus, a pessoa que recebe salvação em Cristo Jesus e está debaixo da graça dele, ela precisa ainda passar por processo de crescimento para se tornar alguém pleno. E aí sim começar a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ela. Amém? Abra a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E aqui então eu vou começar a falar a respeito dos 5 ministérios para poder, através dos 5 ministérios, fazer com que cada um de nós venhamos a crescer na plenitude para que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor já tem entregado em nossas mãos. Para que possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu para que nós tenhamos vida e piedade. Mas que nós precisamos usufruir dessas grandiosas e preciosas promessas que Ele já nos entregou, quando nós vamos crescendo e obtendo uma plenitude de vida. E essa plenitude, ela vem através dos 5 ministérios. Acompanhe comigo. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Vamos parar um pouquinho ali. Então o Senhor lhe leva Ezequiel numa visão, aonde ele contempla um vale cheio de ossadas, cheio de ossos que estavam muito secos, sequíssimos. E Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem viver novamente? Esses ossos podem tornar a ter vida? Qual é a resposta dele? Ah, Senhor, é só o Senhor que sabe. Queridos, parece muitas vezes Deus se apresentando para nós, colocando algo em nossas vidas, e nós falamos para Deus: ah, Senhor, se for da tua vontade. Ah, Senhor, é o Senhor que faz. Ah, Senhor, se o Senhor quiser me dar, o Senhor me dá. Sabe quando nós vamos orar por alguém, colocamos a mão na pessoa, a pessoa está com uma dificuldade na vida dela, e você vai orar por essa pessoa, porque você vai orar pelas pessoas, amém? Amém. Você ora pelas pessoas, aí você ora lá, põe a mão nela, a pessoa abre o coração para você, coloca para você as dificuldades que ela tem, o sofrimento que ela tem, escravizado pelo diabo, e você coloca a mão nela e diz assim: Senhor, se for a tua vontade, o Senhor cura ela. Senhor, se for a tua vontade, o Senhor liberta ela. Senhor, se for a tua vontade, o Senhor salva ela. Ora, será que a vontade de Deus não é libertar a pessoa da escravidão? Então como que eu vou jogar a resposta de volta para ele? Ezequiel fez isso.
Ezequiel está aí, um monte de ossos, seco. Ezequiel, será que pode voltar a ter vida? Ah, Senhor, só o Senhor sabe. Se o Senhor quiser. Vamos continuar o texto? Versículo 4 diz assim: então ele me disse. Então Deus disse para Ezequiel, o que ele disse? Profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Quem era para profetizar? Quem era para profetizar? Está na dúvida? Repete, é Ezequiel. Era Ezequiel para liberar uma palavra sobre aqueles ossos secos. Não era o próprio Senhor. O Senhor estava revelando a ele a sua vontade. Ezequiel, agora você vai lá e faz. Não joga de volta para mim. Declara, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Então ele ouviu de Deus, ele ouviu a palavra profética, e ele então liberou, Ezequiel liberou isso, sobre o vale de ossos secos. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Imagina uma visão dessa. Porque você quer ser usado por Deus? Para você ser usado por Deus, você não pode ter medo daquilo que Deus vai realizar. Você quer ter experiências com o Senhor, mas você tem medo. Imagina você numa experiência como Ezequiel. Queridos, a gente olhando para a Bíblia já acontecida, parece um negócio lindo, maravilhoso. E ela é linda e maravilhosa mesmo. Mas não é um romance. Imagina o Senhor levando você a ter uma visão como Ezequiel teve nesse momento. Não só essa, mas tem outras também que, meu Deus do céu. Mas nesse momento, o Senhor levando você, e você olhando para todos os lados, cheio de ossos, crânio para cá, fêmur para lá, e tudo embaraçado a coisa. Você ia sair, talvez, daquela visão, assim: está repreendido em nome de Jesus, eu estou tendo pesadelo. E iria deixar de viver uma experiência tremenda com o Senhor. Aí quando Ezequiel declara a palavra de Deus, quando você, coloca o seu nome no lugarzinho lá, quando você começa a declarar a palavra de Deus, aquilo começa a surgir tendões, parece que fica pior, né? Não, osso sequinho, beleza, está olhando, é só osso, mas de repente começa a sair tendões e carne, aquela coisa toda, e músculo e tal, cara. Imagina você no meio disso. Tem outra visão de Ezequiel também, que é tremenda, né? Às vezes você ora a Deus: Senhor, quero ter visão aberta, e não sei o que, quero ver os teus anjos e tal. Precisa Deus mandar um serafim para você ver. Você vai sair correndo dizendo que é demônio. E leia lá o texto de Ezequiel. O serafim com 4 faces, cada face é um rosto diferente. Um rosto de homem, um rosto de águia, né? Num ser só. Olhos, 6 asas e olhos e tal, e de repente tem, né? Tem roda com olho, para lá e para cá, indo para tudo que é lado, sobe, desce e vai.
Você ia ficar apavorado. E ele estava tendo uma visão celestial, uma visão de glória, e você ia repreender achando que era demônio. Por causa do medo. Ezequiel foi lá, declarou uma palavra, e aqueles ossos começaram a se reconstituir e a tornar um corpo. Vamos continuar o texto? A gente já volta a ler tudo, mas vamos lá. Versículo 8, né? Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Na música é bonito, né? Na música é legal. Vento do Espírito. Não, como que é não? Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós. Lembra dessa? Quem é os mais antigos aí? Na música é legal, né? O Marcinho, né? Marcinho lembra, né? Sopra em mim, Espírito. Sopra em mim, Espírito. Vivifica minha alma, Espírito. É lindo na música, né? Mas no texto ali o negócio fica meio... O vento que vem dos quatro cantos e sopra. Ai, aquilo tem vida. Novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Tem mais ou acabou? Não? Tá bom. Um exército enorme. Ossos secos, sem vida. Aquilo foi uma visão, tá, gente? Não existiu um vale que estava cheio de ossos secos. Tem gente que acha que aquilo foi literal, tá? Era uma visão que estava representando algo para aquele momento, mas que para nós aqui o Senhor tem algo especial. Uma visão de ossos secos, sem vida, no qual ele profetizou. Começou a aparecer tendões, músculos, carne. Se tornou um corpo sem vida. Ele profetizou o Espírito sobre eles. E eles se tornaram a ter vida. E se tornou um exército. Se tornou pessoas plenas de vigor. Pessoas na sua plenitude. E pessoas na sua plenitude, elas podem usufruir do melhor que existe. Pessoas na sua plenitude podem batalhar e podem vencer guerras. Porque pessoa na sua plenitude, ela é um soldado de um exército gigante. Amém? E nisso tudo, queridos, o Senhor me mostrou 5 ministérios atuando nesse processo. Para que a pessoa se torne alguém pleno. Para que a pessoa se torne alguém que venha usufruir o melhor de Deus. A palavra de Deus, Efésios 4,16, se eu não me engano, diz assim. Vamos lá. Saí fora da ordem aí, né, Adri? Mas tudo bem. Efésios 4,16. Isso, Efésios capítulo 4, do versículo 16. Eu acredito que é esse. Diz assim, olha. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4,16 fala que um corpo ajustado por todas as juntas, por todos os tendões, ele cresce e ele edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte do seu corpo realiza uma função. E como nós somos membros de um único corpo, cada pessoa realiza uma função para a edificação desse corpo, que é o corpo de Cristo, que somos nós mesmos. Ainda no capítulo 4,
nos versículos anteriores, quando fala a respeito dos 5 ministérios, fala o porquê dos 5 ministérios. Se eu não me engano, Adriana, acho que é o versículo 13 por ali. Vamos ler desde o 11, para ficar bem mais claro. No versículo 11 diz assim: ele designou, ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que Ezequiel estava profetizando naquele dia era um ato profético, era uma declaração profética sobre a nação de Israel, o povo de Deus. O povo de Deus hoje somos nós, a igreja de Cristo. E aqui a palavra do Senhor diz, volta lá no versículo 11, que o Senhor Jesus, ele designou os 5 ministérios para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, ou seja, que é você e eu, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, que o corpo de Cristo seja pleno, que tudo funcione. E o corpo de Cristo é constituído por nós, queridos. Amém? E continuando, o versículo 12 já lemos, né? O 13, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, à plenitude, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então os 5 ministérios vão nos fazer um corpo bem ajustado, edificado, aonde todas as coisas funcionam, aonde todas as juntas e medulas e tendões e tudo mais que existe num corpo funcione muito bem, para que este corpo seja pleno. E na sua plenitude, essa pessoa se torna um conquistador e usufrui de tudo aquilo que o Senhor conquistou para ela. Amém? Voltando na visão de Ezequiel, o Senhor começou a mostrar como é a ação dos 5 ministérios dentro da visão de Ezequiel. Então bora lá. Volta lá em Ezequiel. Aonde fala da visão lá? Vamos, o texto de Ezequiel que nós começamos lá. Pode ser. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Queridos, presta atenção em algo. Antes da gente entrar com relação aos 5 ministérios. Aqui a palavra do Senhor, eu já comentei isso no início, que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Declare a esses ossos e eles vão ter jeito. Queridos, a palavra de Deus, pega essa aí, olha. A palavra de Deus, nós não vamos ler todos os textos, porque não vai dar tempo e o relógio vai embora, né? O relógio corre. Você vai crer naquilo que eu vou dizer. Se você não crer, você leia a Bíblia em casa até encontrar o texto. É? Mas a palavra do Senhor declara que nós temos a natureza divina. Ou seja, o DNA dos céus corre em nós, queridos. A palavra do Senhor declara que nós somos cooperadores com Deus. Nós somos cooperadores do ministério de Cristo. E a palavra declara que Cristo é a palavra, todas as coisas foram feitas através de Cristo. Quando o Senhor, e você vai entender isso, quando o Senhor ele criou todas as coisas, como que Deus criou as coisas? Quem responde para mim? Como Deus criou todas as coisas? Com a palavra, declarando: haja luz, e houve luz.
haja separação de águas e águas. E assim foi acontecendo. E é tão interessante que Deus, desde o princípio, nos mostra que nós fazemos parte da mesma natureza dele, que ao momento que ele cria o homem, Deus criou todos os animais, e Deus cria o homem, Deus diz assim para o homem: agora você vai fazer o quê? Você vai dar nome para todos os animais, e aquilo que você declarar sobre eles, eles vão ser. Ou seja, usando a natureza divina para colaborar com Deus na obra de Deus. E aquilo que o homem determinou como seria o seu nome, assim foi o seu nome. E queridos, ainda dentro desse mesmo princípio, aquilo que nós declaramos, existe na nossa palavra, existe na nossa boca, uma declaração que vem da parte de Deus, porque Deus está conosco e nós estamos com Ele. Então, quando nós estamos em meio a várias situações, você abre a sua boca e declara a solução daquele problema, e assim vai acontecer, porque você colabora com Deus e Deus vai colaborar com você. Pastor, mas como que eu vou profetizar? Eu não sou profeta. Queridos, você não precisa ser profeta para profetizar. Você precisa ser profeta para realizar o ministério profético. Mas para profetizar você não precisa ser profeta, porque a palavra do Senhor declara em 1 Coríntios 14:30 que todos podem profetizar. Então profetiza. Declare bênção sobre a sua vida, declare bênção aonde existe uma maldição, e ali onde há maldição vai se tornar em bênção. Amém? Vamos seguir no texto. O de Ezequiel. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões. Mas vamos ficar na primeira parte. Ele profetizou, e os ossos se juntaram. Opa, quase caí. Osso com osso. Queridos, os ossos, não é só ele, né? Os músculos fazem parte disso também, mas os ossos, é ele que vai dar forma, ele que vai dar sustentação para o seu corpo, mas principalmente, é ele que vai dar uma definição para o seu corpo. Além de sustentar os ossos, ele protege os órgãos principais que você tem. Bate aí no seu peito aí, ó. Sentiu um osso aí protegendo o seu coração? Ele protege o seu coração, é o tórax, ele protege toda a parte vital. Queridos, isso fala do ministério apostólico. O ministério apostólico é aquele que define, é aquele que dá sustento, é aquele que protege. E precisamos ser tocados por esse ministério, para que venhamos a crescer. A palavra do Senhor continua falando assim. Ezequiel. Porém, tendões em vocês. Interessante que ele foi profetizando parte por parte. Ele profetizou aos ossos se juntados, e formados seus respectivos esqueletos. E ele profetizou para que formasse tendões. Os tendões ele tem como função principal manter o equilíbrio estático da pessoa. O equilíbrio estático e dinâmico do corpo. Essa função, queridos, é do ministério pastoral. Um tendão machucado, ele prejudica o funcionamento do corpo.
Tem atletas aqui, né? Se machuca o tendão, né? Fica meio torto, né? Prejudica todo o andamento do corpo. Porque ele dá equilíbrio. Se fere um tendão, fere o corpo. E a palavra do Senhor declara, em Zacarias 13:7, fere o pastor. E o que acontece com as ovelhas? Se dispersam. O equilíbrio ele vem pelo ministério pastoral. E a palavra do Senhor continua dizendo assim, em Ezequiel: e eu profetizei conforme, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. Carne, os músculos. Fala de força. Interage com todo o corpo para promover produção de resultados. Eu faço fisioterapia para fortalecer os meus músculos. Porque ele vai interagir com todo o meu corpo. E na falta de um processo que eu tenho no joelho, os músculos eles vão ajudar a dar a firmeza que eu necessito. A produzir aquilo que eu necessito. Queridos, e esses músculos, essa carne, fala a respeito do ministério evangelístico. Que tem uma unção para interação com o corpo de Cristo, para produzir vidas, para salvar pessoas, para fortificar pessoas. O texto de Ezequiel continua falando. O versículo seguinte. Glória a Deus. O próximo versículo. Vai lá. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Você tem pele, né? Tem gente que tem um pouquinho mais de carne, outros tem mais pele e osso, mas tudo bem. Queridos, pele, ela fala de proteção. É através da pele que há o equilíbrio de temperatura. É através da pele que o corpo reconhece micro-organismos externos que podem ameaçar o interior do corpo e ela barra ali. Ela vai reter temperatura ou ela vai, dispersar temperatura para que o seu corpo fique equilibrado através da evaporação. A pele ela forma uma camada, uma barreira protetora que retém os líquidos necessários para que você fique hidratado, para que haja um bom funcionamento orgânico. Além do que é o maior órgão do ser humano, Isso fala a respeito do ministério de ensino, do ministério do mestre, que cumpre essa função, que zela para que não se perca a água revelada que é Jesus. O ministério de ensino zela pela palavra que elimina a ameaça da contaminação mundana. Essa é a função do ministério de ensino. E a palavra do Senhor, ela começa e termina dizendo ali, depois de pele, volta um pouquinho, Adri, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos ao Espírito e sopra dentro desses mortos para que vivam. O que é profetizar, queridos? Não vale o pessoal da escola de profetas, Senão eles vão dar a resposta técnica ali bem certinho, Mas profetizar nada mais é do que falar. E o que é a fala? A fala fala a respeito do ministério profético, você vai entender. Porque o que é a fala? Porque normalmente uma pessoa normal... Por que eu digo uma pessoa normal? Porque tem gente que fala sem pensar, Mas uma pessoa normal, ela vocaliza
aquilo que veio do seu interior, aquilo que ela pensou, aquilo que está na sua mente. Por mais rápido que a pessoa seja, por mais que ela diga assim, eu falei sem pensar, não, ela pensou para falar. Ela não consegue falar sem pensar, ela pensa na velocidade da luz aí talvez, mas ela pensou para falar. A fala fala, viu? Isso é boa, né? Mas a fala é exatamente isso, ela fala da voz profética. Ela está relacionada, né? A fala está relacionada com a função cognitiva, né? Ou seja, ela vocaliza, ela é a vocalização do raciocínio das pessoas. Ela é a vocalização da mente, da memória, da compreensão do que ela tem ao seu redor. E fala a respeito do ministério profético, querido, porque o ministério profético, a voz profética, ela fala aquilo que está nos pensamentos, no coração de Deus. O que Ezequiel falou? Ele falou tudo aquilo que Deus mandou ele dizer. Ele falou aquilo que saiu do coração de Deus. Ele falou aquilo que saiu da mente de Deus. Queridos, para encerrar, eu quero que você perceba algo. A palavra dessa noite, ela teve o intuito de ensinar algo para você, e eu vou finalizar resumindo para que você entenda qual é o ensinamento aqui. A palavra do Senhor diz, que muitas vezes nós oramos, Senhor, enche a terra com a sua glória. Mas você sabia que a glória de Deus já enche a terra? Porque a palavra de Deus diz isso. Diz que a glória de Deus enche toda a terra assim como as águas cobrem o mar. A glória de Deus cobre toda a terra assim como as águas cobrem o mar. O que é necessário para esse tempo, e é para esse tempo que nós vivemos, é o conhecimento da glória de Deus. E esse conhecimento da glória de Deus não é um conhecer técnico, intelectual da glória de Deus, não. É o conhecer de uma intimidade. Amém? Porque conhecendo através de uma intimidade com Jesus, haverá uma manifestação dessa glória de Deus que já cobre toda a terra. Uma manifestação da glória de Deus através das nossas vidas, porque a palavra do Senhor declara que existe uma expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus. E eu quero que você entenda algo. A glória de Deus já está sobre a sua vida. A glória de Deus já cobre toda a terra. A palavra de Deus, no início, quando nós iniciamos essa ministração, diz que o Senhor já nos deu, pelo seu divino poder, tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. O Senhor já nos entregou, já nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Nós queremos insistir em buscar algo que Ele já nos entregou. Nós queremos insistir com Deus em pedir algo que Ele já nos deu. Imagina, para quem é pai e mãe aqui, o seu filho pedindo um doce, com doce na mão. Pai, eu quero caramelo. Mas filho, já te dei na tua mão, é só comer. É só usufruir. A Alice talvez não vai ter tanta dificuldade, né? Mas normalmente uma criança ainda não tem a sua coordenação motora ainda toda certinho. E também no caso dela, nem pode, né? Nem pode dar um doce na mão dela, porque não tem idade para isso, né? E também não precisa dar. Mas, por exemplo, eu vejo de vez em quando que a mãe ou o pai entrega lá, ela está com a mãozinha na boca, porque está coçando a gengiva.
às vezes entrega algo para ela ali, né? Aquelas coçador de gengiva. Quem é pai e mãe já usou isso em algum momento, né? Aquele que dá na mão da criança e a própria criança fica passando a gengiva, ela pega e fica. Ela já recebeu, mas ela não consegue usar. Compreende? Por quê? Porque ainda não está apta para isso, não está pleno para isso. Não tem um conhecimento, não sabe, né, manusear isso. O Senhor já nos deu tudo. Mas nós não experimentamos tudo ainda. E a palavra do Senhor, ela diz que nós somos um corpo perfeito, pleno, na totalidade do vigor. E na totalidade do vigor nós podemos usufruir da nossa herança. Porque herança não é dado para menino. Herança não é dado para criança. Herança é dado para alguém que é maduro. E alguém que é maduro é uma pessoa que está com seu vigor pleno. E esse vigor pleno, segundo a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz que vem através da ação dos 5 ministérios sobre a nossa vida. O pastor Eber leu aqui um texto de Hebreus, nos dízimos e ofertas. Eu gosto muito do livro de Hebreus. Eu gosto de toda a Bíblia, mas o livro de Hebreus é algo fascinante. Inclusive, uma das maiores revelações que eu tive de Hebreus foi para quem foi escrito o livro de Hebreus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para quem foi escrito o livro de Hebreus? Um falou ali, o outro repetiu, né? Porque saiu no meio aqui, para o povo de Israel, para os judeus, aí no meiozinho que eu ouvi ali. Não, ele escreveu para os hebreus. Ali não trata coisas relacionadas ao povo judeu, muito pelo contrário. O escritor de Hebreus tem que convencer aquela parte ali de que ali existe um sacerdócio maior do que o sacerdócio levítico, que era o sacerdócio judaico. Porque ele foi escrito para os hebreus, para os descendentes de Eber, que chegaram até aqueles dias. Daí o nome hebreu. Mas o texto de Hebreus que ele leu aqui, queridos, é tremendo. Fala de uma plenitude daquilo que Cristo realizou e que está disponível para nós. Mas isso só vamos alcançar na plenitude do nosso ser, se nós somos tocados ou não pelos 5 ministérios. O texto que ele usou aqui, ele disse assim, sobre receber alguém na sua casa, de ser, hospitaleiro, porque muitos receberam, sem saber, receberam anjos em suas casas. Sabe como que você é tocado pelos 5 ministérios e se tornando uma pessoa plena? É recebendo. Casa fala de comunhão, casa fala de intimidade. É recebendo na sua comunhão, é recebendo no seu vínculo. Olha para quem está do seu lado. Essa pessoa que está próxima de você. Porque talvez essa pessoa que está próxima de você, talvez ela seja um pastor, talvez seja um profeta, talvez seja um evangelista, talvez seja um mestre. Faltou algum? Não? Talvez seja um apóstolo. E você sendo tocado pela vida das pessoas, recebendo a bênção de Deus através da vida delas, a palavra do Senhor diz que o corpo de Cristo, ele é a junção de todos os membros, cada um na sua função, cada um auxiliando o outro.
quando você auxilia alguém, e quando você se deixa ser auxiliado por alguém, você se torna um corpo ajustado. E um corpo ajustado, ele usufrui plenamente de tudo que tem para ele usufruir. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos treinar isso? Vamos treinar isso? Um desafio para você. Eu sei que a gente já faz isso com excelência. Tanto é que a gente vê as fotos lá no grupo da igreja. Mas não saia, eu vou orar e assim depois você pode sair, abraçar os irmãos e tal. Mas não saia deste lugar hoje sem convidar alguém para tomar um café na sua casa. Olha o mistério, agora é um mistério. O pessoal gosta do mistério aí, ó. Não dá para, a perna não deixa. Olha o mistério. Cadê o cantor de Jó não está aí hoje? Não veio hoje? Não? Ui. Ai. É? Falar em cantor de Jó, eu mandei um recado hoje no... Amém, Jesus? Tá faltando alguém do recado que eu mandei lá? Tá, né? Então vamos ver isso daí depois. Enfim. O pessoal que andou... A igreja está lotada hoje, né? O pessoal correndo atrás de banco, de cadeira e tal, mas ainda faltou uma montoeira de gente aí. Mas tá ok, acho que porque sabia que eu ia pregar hoje. Mas semana que vem o pastor legal tá aí, vem todo mundo. Brincadeira, gente. Mas olha o mistério. Todo mundo conhece a história de Jó. Né? Praticamente todo mundo conhece a história de Jó. O cara perdeu tudo que tinha, ficou doente e tal, raspava de caco de telha e tudo mais. Mulher dele abandonou, falou, larga esse Deus e morre. Ele perdeu mulher, família, tudo. A palavra do Senhor declara que quando Deus mudou o estado de Jó, o segundo estado dele foi muito mais abençoado que o primeiro. Ou seja, Deus multiplicou, deu em dobro tudo o que ele tinha. Lá faz a comparação. Ele tinha 500 juntas de bois, ou de jumento, não me lembro. Ele passou a ter 1000, ele perdeu tudo, ele passou a ter 1000. E assim por diante de tudo que ele tinha. Sabe como que Deus fez isso? Tem gente que fala do sofrimento de Jó, eu sofro igual ao Jó. Primeiro, ponto 1, é outra ministração, ponto 1, foi 9 meses só, tá? Ele não viveu aquilo a vida toda. Tem gente que insiste em viver ano após ano a mesma coisa. É porque Jó sofreu. Não, larga a mão disso. Segundo, sabe como que Deus restaurou a vida de Jó? Se você olhar nos últimos capítulos de Jó, as pessoas iam tomar café na casa de Jó. Olha o mistério. O que as pessoas faziam? Olha a troca que havia. Deus deu uma declaração, deu uma ordem para Jó. As pessoas iam na casa de Jó para tomar café com ele. Cada pessoa que ia tomar café com ele levava algo. Olha o mistério. Levava algo para ter a comunhão ali e tudo mais. E também levava coisas valiosas. Por exemplo, levava lá prato de bronze, pingente e não sei o quê. E assim, Deus restaurou a sorte de Jó. E o que Jó fazia? Cada pessoa que ia lá, Jó fazia o quê? Abençoava essas pessoas. Declarava uma palavra de Deus para essas pessoas. Todos saíam ganhando.
cada um fazendo a sua parte, todos saíam ganhando, todos amadureciam, todos podiam usufruir da bênção e da glória de Deus. Não saia desse lugar sem combinar uma comunhão com o seu irmão. Vai tomar um café com ele, vai almoçar, vai passear em algum lugar com o seu irmão. Amém? Eu tenho certeza que você vai se tornar um corpo ajustado, porque a palavra de Deus declara que na comunhão, Salmo 133, na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus.